Obrigado aí por essas duas aulas aí. Testemunho, assim, tem me enriquecido muito, sabe? Porque essa escola, ela está trazendo aquilo que era um sonho objetivo de trazer treinamento e capacitação na vida real, de pessoas que realmente vivem isso, né? Aplicam isso na sua vida e têm autoridade, né? Então, tem muita gente que ensina, mas sem autoridade sobre o assunto. Então, a gente tá sendo privilegiado mesmo por essas experiências, tem agregado muito na minha vida, tem identificado, eu sempre, quando entro num treinamento, meu foco é identificar as áreas débeis, né? Então, estou identificando algumas áreas assim que eu preciso um crescimento, por exemplo, IA, planejamento, áreas assim que nunca foi meu forte. Todo mundo tem seu lado forte, né? Mas a gente sabe o quanto a gente pode crescer, né? E ser treinado, ser capacitado, né? E isso agrega muito na nossa vida e jornada. Prometo que vou ser bem objetivo, né? Gosto muito, não sou formado em comunicação, né? Mas sempre trabalhei na área comercial, participei de alguns cursos, alguns treinamentos referente a isso, atendimento, relacionamento, e vejo o quanto hoje a nossa geração ela é débil no aspecto, né? Ela é limitada no aspecto de relacionamento, de comunicação. E a comunicação, literalmente, ela abre portas, sim. A comunicação, ela é fundamental para que a gente possa deixar claro, né, e os objetivos, aquilo que nós desejamos, né? A gente não pode avançar, seja numa relação, profissionalmente, entendendo e acordando aquilo que nós desejamos, né? Eu tenho uma frase que esses dias eu até postei, diz assim: mesmo que seja óbvio, demonstre, né? Mesmo que você ame a tua esposa, o teu esposo, mesmo que você reconheça o talento da pessoa que está do teu lado, mais que seja óbvio, fale isso, comunique isso da forma clara, objetiva, para os teus filhos, no ambiente que você está. Eu vejo que hoje a forma que nós precisamos olhar e crescer nisso, talvez no relacionamento interpessoal, relacionamento que envolve pessoas. Um livro que me agregou muito, foi muito interessante, é Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Esse livro é muito rico, porque ele também nos ensina a lidar, né, nos níveis de relacionamento e nos níveis de comunicação também que nós precisamos ter todos os dias, né? Falar, qual é a melhor forma de se comunicar, né? Qual é a melhor ferramenta? É você ser claro com aquilo que você comunica, entendeu? Então, uma comunicação, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, falando da minha área, né? Como eu fazer uma pregação boa? Digo, uma pregação boa que as pessoas entendam o que você pregou, que as pessoas saiam dali e elas consigam aplicar aquilo na sua vida, né? Então, não adianta a gente falar, falar, falar e não ser claro naquilo que nós estamos comunicando. Eu trago um paralelo porque eu vejo muita coisa do business, dos negócios, tem muita coisa da área profissional, empresarial, que eu consigo olhar e adequar dentro do reino de Deus, né? Dentro da igreja. Há muita riqueza que a gente traz também de lá para cá e daqui para lá a gente leva também. E eu vejo que falar de comunicação é impossível falar da palavra de Deus. E quando eu trago aqui um paralelo dos evangelhos, né? Na verdade, os evangelhos, ele é um evangelho, ele fala da vida de Jesus, da história de Jesus, da ressurreição, da crucificação. Mas os evangelhos, cada evangelista, Marcos, né? Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada evangelista desses, eles escrevem esses evangelhos para o seu público específico. Dá um exemplo para vocês. Mateus, ele apresenta o evangelho de Mateus falando do rei Jesus, do rei prometido, a qual o Velho Testamento falava. Mas o público específico a qual Mateus está falando, ele está falando para os judeus. Então, é extremamente importante que quando a gente vai se comunicar, a gente saiba a clareza para quem a gente está falando, qual linguagem usar, de que forma a gente colocar isso. Por exemplo, eu sempre trabalhei na área comercial e às vezes eu ia visitar um cliente e eu sempre, antes de conversar com esse cliente, sem conhecê-lo, eu procurava algum funcionário, algum colega, uma secretária, e fazia algumas perguntas sobre esse cliente. Olha, o seu Mário, ele é casado? O seu Mário tem filhos? Qual é o time que ele torce?
qual é o gosto dele, assim. Eu procurava instigar dentro daquelas pessoas que conheciam aquele cliente, para que eu chegasse naquele cliente entendendo um pouco da sua história, para que eu pudesse me comunicar de forma clara, para que eu pudesse também ser objetivo na minha comunicação, até para saber o que seria conveniente naquela conversa ou não. Nós lidamos, né, dentro da igreja, a gente pega, a igreja é uma mescla da sociedade. Então, tem todas as personalidades, pessoas, ideias, culturas, são inseridas dentro da igreja. E é desafiador para nós, confesso que no início da minha caminhada da fé eu errei muito, por tentar comunicar de forma igual para todo mundo. Até que a gente vai entendendo, né, a necessidade de compreender a linguagem e o que aquela pessoa precisa receber, né? A gente vai falar de escatologia para quem está se convertendo, é meio, né, desproporcional, porque aquela pessoa não entende aquela linguagem. Então, há uma linguagem específica para cada ambiente, para cada local, há uma linguagem, né, há uma comunicação, seja ela nas nossas vestimentas, na nossa forma de se comunicar, a Débora até comentou sobre atenção, né? O Dionísio, que está aqui também, ele sempre ele usa uma frase assim, como o celular é mal educado. Porque geralmente você está conversando com uma pessoa, mas às vezes eu já cometi isso várias vezes, de você estar mexendo no celular e você está passando uma mensagem de comunicação que aquela pessoa não é importante, ou que ela está falando não é importante. Então, não está relacionado em você conversar 2 horas com uma pessoa, mas onde você tira 10, 15 minutos e olha no olho daquela pessoa e ela vê que você está, de forma intencional, se comunicando com ela, que a dor dela, ela importa para você, que aquele momento, ele é importante para você, né? Esses dias também, eu peguei um aconselhamento de um amigo de outra região, aonde ele abrindo o coração, ele disse, olha, eu mandei uma mensagem para essa pessoa, abrindo meu coração, dando os parabéns, desejando tudo de bom, mandei um texto, sabe, gastei alguns minutos ali, né, escrevendo para essa pessoa pelo WhatsApp, e a pessoa leva 2 dias para me responder e responde um certinho. Então, aquilo ofendeu o coração daquela pessoa, porque ela tinha uma expectativa que aquela comunicação dela tivesse um retorno. E, na verdade, a pessoa, quando ela responde, a tua resposta ou não resposta, por exemplo, nós estamos na era do WhatsApp. Quando você não responde uma mensagem, você está passando uma comunicação, que aquilo não é importante, que aquela pessoa não é importante, que aquela situação é indiferente para você. Então, eu sou muito. Por exemplo, quando você for falar com alguém que você não conhece, fica uma dica. Quando você for falar com alguém que você não conhece, manda 2 aspectos de mensagem. Manda um texto curto e manda um áudio. Se a pessoa te responder por áudio, segue falando por áudio. Se a pessoa te responder por texto, segue falando por texto. Porque é a forma que a pessoa quer se comunicar. É uma resposta para ela. Porque às vezes você está mandando áudio, a pessoa está mandando texto. E às vezes a pessoa, porque ela não pode falar, ou, né, ou vice-versa. Então a gente precisa entender como a gente se comunica. E para quem a gente se comunica? Por exemplo, Mateus, ele escreve o evangelho para os judeus, é um público específico. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. A gente tem que saber, claro, para quem que a gente está falando e com quem a gente está falando. Marcos, ele escreve um evangelho rápido e objetivo, e ele fala diretamente aos romanos. Então, o evangelho de Marcos é para um público específico, para os romanos, claro e objetivo. O evangelho de Lucas, o médico, ele descreve Jesus como o salvador de todos. Só que não é à toa que Lucas, que ele não foi discípulo de Jesus, mas ele foi alguém que estudou a história de Jesus, ele era um conhecedor, né, da questão humana, por ser médico, ele também escreve para os gregos que eram racionais. Então, esse evangelho é específico e ele apresenta Jesus, né, desta forma. Só que ele apresenta um Jesus homem, sendo homem e Deus. Então, para um público racional, foi um médico que escreveu um texto. Como é interessante isso, né? E daí, quando olhamos o Evangelho de João, João escreve para a igreja, para os cristãos.
é uma linguagem específica, é uma linguagem clara, onde apresenta Jesus como Filho de Deus. O que eu quero falar para vocês como isso? Então, a forma da palavra de Deus se comunicar, a forma dela se expandir, ela passa também por uma comunicação clara. Jesus, ele usava formas de comunicar com as pessoas, usava temas como peixes, né, trigo, sementes. Ele usava uma termologia, uma linguagem que as pessoas tinham uma associação bem clara daquilo que era o seu comparativo. Então, a forma da gente se comunicar, a forma da gente falar com as pessoas, é uma forma fundamental para que essa expressão ela possa ser clara e objetiva. Às vezes, né, a gente vê situações que são portas que são fechadas pela nossa acomodação, às vezes, no meu tipo, eu sou uma pessoa introvertida. Tudo bem, a gente pode ser introvertido, mas às vezes a gente confunde ser uma pessoa introvertida com mal educada. A gente pode, né, através de um aperto de mão firme, olhando no olho, de um abraço, de uma palavra onde você está ali sendo objetivo com aquela pessoa, mas sendo claro com ela. No campo empresarial, eu vejo que é extremamente importante, seja um campo empresarial ou eclesiástico, né, a gente deixar claro para as pessoas, se comunicar de forma clara o que você espera delas. Amém? De que forma a tua expectativa e ser claro sobre isso. Então, ontem eu falava com a Fran, que a Fran trabalhou no McDonald's. E o McDonald's, eles têm um padrão que até a forma de você passar a bruxa no chão para limpar o chão tem um modelo. Tu não passa de qualquer jeito. Eles te ensinam a passar a vassoura no chão de um formato aonde e outro detalhe, todos sabem fazer tudo naquele ambiente, e você não sabe qual será a tua operação naquele dia. Eu achei muito interessante, né, nesse aspecto de produção profissional, que a empresa tem uma metodologia e um padrão que é muito claro de se entender, e é uma comunicação a qual eles atingem todos. Então, quando a gente é claro naquilo que a gente deseja, e às vezes há falhas, é muito comum, né? Às vezes, falo no meu campo, né? Num aconselhamento entre casais, você ouvir da parte dos cônjuges dizer assim: por que você nunca me falou isso? Eu nunca soube que você não gostava disso, que você não achava legal essa a minha atitude, a forma que eu falava, que eu me expressava, ou a falta de algo, a falta de um elogio. Muitas vezes as pessoas não deixam claro o que elas querem, e isso acaba gerando muros, frustrações, decepções. Então, a comunicação, ela é uma chave. Jesus, certamente, foi o maior comunicador que existiu na Terra. Porque a forma que ele expandiu a sua palavra, a forma que ele falava com a prostituta, a forma que ele falava com as crianças, a forma que ele falava com os religiosos, a forma que ele falava com seus discípulos, ele tinha uma linguagem específica para o seu público específico. Então, se nós queremos, né, entender e compreender que o ambiente que eu estou inserido, seja familiar, seja no meu relacionamento, porque a gente depende de pessoas. E eu acho que essa é a grande dádiva da vida, sabe? Porque a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Porque o Senhor não nos chamou para viver de forma individual, mas coletiva. É um ato de humildade, de um tratar em nós, aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com as características diferentes um do outro e se comunicar de uma forma clara e branda. Eu sempre fui um pouco introvertido e eu tinha uma dificuldade, às vezes, de dizer que eu não gosto. Esses dias até tive uma experiência que foi uma experiência de mudança minha. Eu comprei um tênis numa loja e esse tênis, 3, 4 meses depois, ele abriu. E eu antigamente eu não reclamaria, sabe? Mas hoje eu disse: não tem por que eu não apresentar essa queixa lá na loja. E acabou a loja trocando tênis. Acabou que eu fui conversar com o gerente vai na igreja, ele me conheceu, eu não conhecia ele,
né? A importância de deixar uma boa impressão também para as pessoas, né? Chego de forma educada, de uma forma gentil, né? Ainda bem, imagina se eu fosse grosseiro com o cara, diz, eu vou no culto lá que o senhor prega, né? Como é importante a gente, mas eu não me preocupo que as pessoas pensam de mim. Eu não sou a favor desse tipo de ideia. Eu acho que a gente tem que se preocupar em ser um bom testemunho, com a educação, com a linguagem corporal, a forma que a gente pode corrigir em amor, pode corrigir com clareza, a gente pode dizer um não, a gente pode se opor a algo sem ser mal educado, sem ser deselegante. E isso são processos que a gente vai vivendo e avançando na nossa vida. Eu vou falar 6 pontos aqui que eu anotei, para não ser muito longo também, sobre princípios básicos de comunicação. Primeiro deles, clareza. Transmitir a mensagem de forma simples e compreensível. Então, se eu te desse uma dica sobre comunicação, seja sempre claro, né, na forma de você transmitir o que você quer, o que você deseja. Então, que essa clareza possa resplandecer naquilo que são os seus desejos, seja ela no relacionamento profissional, entendeu? Se você, né, não reclamar que o bife está vindo mal passado, e eu gosto de uma carne bem passada, o garçom não vai adivinhar. E às vezes é comunicação, né? Eu costumo dizer que eu vi um testemunho que foi uma tradição familiar de uma neta, uma bisneta, que questionou a avó por que eles faziam, a avó fazia o pão e antes de botar o pão na forma, ela cortava a pontinha e sobrava aquela massa. E aí isso passou de geração em geração. A avó não sabia, perguntou para a mãe não sabia, perguntou para a bisa, e a bisa disse: não, essa não é uma tradição, é que a forma, eu tinha só uma forma e a forma era pequena. E aí eu tinha que cortar as pontinhas para encaixar nessa forma. O que eu quero dizer para vocês? Uma geração repetiu o erro, não erro, mas algo de uma geração para outra sem questionar. Quando encontrou uma geração que questionou e foi claro sobre isso, aquela tradição não é que foi quebrada, mas ela foi entendida. Então, a comunicação ela traz clareza, né, sobre aquilo. Por isso que é importante. O Thiago, semana passada, ele me questionou por que eu não posso tomar um energético Monster. E eu entrei, né, num campo espiritual. Eu digo, filho, o pai fez um estudo, o pai deu uma pesquisada, né, e o energético Monster é uma marca consagrada, entre tantas marcas, mas essa eu sei que é consagrada, né? E ele, né, na mente dele, com 10 anos, diz, pai, mas tem outras marcas consagradas, qual a diferença? Eu digo, a partir do momento que tu sabe que há algo errado, que tu sabe que aquilo se opõe a Deus, tu está cometendo um erro de iniquidade. Então, eu fiquei bem feliz com o questionamento dele, porque ele foi claro, porque senão vai repetindo não por não. Mas eu preciso entender, eu preciso questionar, eu preciso perguntar o processo. Eu amo aquelas pessoas que dizem assim, mas eu quero entender isso, eu quero entender esse processo. E isso é fundamental, então seja claro. Segundo ponto, objetividade. Ir direto ao ponto, evitando informações desnecessárias. Mateus 5,37 diz assim, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Sim, sim, não, não. Seja claro, objetivo, objetividade na comunicação. Terceiro ponto, extremamente importante, escuta ativa. Uma coisa eu tenho aprendido nesses tempos, a liderança, anote isso, é muito mais ouvir do que falar. Quanto melhor o líder, se vai se tornando mais maduro, ele ouve mais do que fala. Liderança está muito mais no ouvir do que no falar. Então, Tiago 1,19 diz assim, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, temos 2 orelhas para ouvir mais do que fala. Amém? Então, isso é uma prática boa para a vida. Esteja atento. E, assim, atenção quando alguém estiver falando com você. É deselegante. Você está conversando com alguém e essa pessoa está fazendo outras coisas, né? Então, assim, isso cabe para um casamento. Isso cabe para uma relação. Isso cabe para uma amizade. Então, se você se comprometeu em dar atenção para alguém, entra naquele campo. Às vezes, 30 minutos com teu filho de entrega total
vale mais do que às vezes tu passar o dia todo, e aí entra naquele campo, né? Ah, eu passei o dia fazendo, mas foi improdutivo, não foi intencional. Então, é 30 minutos, é 1 hora gasta com objetividade, com clareza, se comunicando, demonstrando que aquilo é importante para você e para ele, isso é fundamental também. Quarto ponto importante: empatia. Compreender o outro e comunicar-se de acordo com a sua realidade. Então, muitas vezes, eu digo assim, cabe isso para todos os campos. Um funcionário chegou atrasado, tá? Logicamente que a gente deve questionar, a gente deve cobrar, mas a forma de se comunicar também é importante que um dia, eu dou um exemplo para vocês. Um dia eu liguei para uma pessoa que estava desviado da igreja. Eu não tinha mais visto ela nos cultos. E a primeira coisa que ela me falou: pastor, eu não estou aparecendo nos cultos, mas estou passando os problemas. Eu digo: eu não estou ligando para falar de igreja, eu quero saber como você está. Você entende? Quando você se comunica com o profissional, talvez ele vai chegar, eu cheguei atrasado, eu tive que levar minha filha na UPA, estava com febre, o meu carro estragou. Você também se comunica de uma forma clara, demonstrando que a função que ele faz é importante, mas ele é mais importante que a função. Não sei se vocês me entenderam. Dadas suas devidas proporções. Então, ter empatia pelo outro, entender a dor do outro, o processo que o outro está vivendo, também, às vezes, você consegue trazer o coração e aquela pessoa para o teu lado. Quando você demonstra que ela não é somente um número. Logicamente que nós somos o resultado numa empresa, né? Eu costumo dizer assim, a minha função, ela é muito parecida de um gestor, só que eu, pastor, não posso demitir ninguém. Eu tenho que tentar encaixar todo mundo. Então o gestor, esse cara não me serve, vou mandar embora. Um pastor não pode fazer isso. Então nós temos esse desafio de aprender a lidar com as pessoas que também são difíceis, assim como nós somos difíceis em alguns aspectos. Então não deixe, né, de ter essa empatia com a dor do outro e o processo. Se a pessoa está vendo uma depressão, um casamento abalado, e às vezes quando você demonstra, eu não sou um número aqui, eu também sou importante. Isso quebra barreiras e estruturas. Coerência. A palavra deve estar alinhada com as atitudes. Cobre dos outros o que você faz, senão é hipocrisia. Então, essa comunicação também, elas têm que ser claras, né? A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente comunica. E o sexto ponto que eu vejo numa comunicação efetiva também é o respeito. A verdade deve ser comunicada com amor e consideração. Então, aquela coisa assim, que a pessoa é o sincericídio, né? Sinceridade com suicídio. Eu sou assim mesmo, eu falo na cara, mas a pessoa também vive numa ilha isolada, porque não consegue ter relacionamento, não consegue ter clareza com ninguém. Então, a gente tem que aprender, né? E eu acredito que esses aspectos a gente cresce, né? O treinamento, ele traz muita riqueza, muito entendimento, a gente busca esses pontos, como disse, uma leitura num aspecto, nas áreas que nós somos débeis, temos limitações, mas a gente pode tornar o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente social agradável, a partir do momento que a gente consegue se comunicar de uma forma efetiva, de uma forma clara, de uma forma educada, da gente ser intencional. Eu acho que essa palavra, a gente precisa ser intencional com aquilo que a gente faz, né? Então, se eu vou sair para almoçar com alguém, esse é o meu momento dessa pessoa. E eu acho que eu não falo isso como expert nisso, eu acho que são áreas que a gente vai se curando, a gente vai aprendendo, a gente vai lidando, são problemas, são desafios, mas quando eu planejo bem, eu vou gastar esse tempo com qualidade e ter, né, esse tempo gravado na minha memória, entendendo e deixando claro o que eu espero do outro, né? Numa amizade, num companheirismo, num relacionamento, seja profissional ou pessoal, eu preciso deixar claro o que eu espero do outro, né? Entender essa linguagem do outro também. Então, são aspectos que a gente vê e compreende nessa jornada que trazem essa riqueza. Eu vejo que essa forma da gente se comunicar, essa clareza que a gente tem,
essa objetividade que a gente tem, esse desejo de ser uma pessoa a qual acolhe, a qual dá atenção, a qual eu digo assim, eu dou um exemplo aqui, acho que o Dionísio está aqui, a relação de amizade nossa, hoje ele é nosso compadre, ele é Dindo dos meninos, e o Dionísio foi um cliente que dentro de uma amizade e de um atendimento ali comercial, nasceu uma amizade, um relacionamento embasado ali no respeito, na amizade, numa comunicação clara. Eu vejo que às vezes, na tua vida profissional, um atendimento, como acho que a Débora comentou sobre isso, ele abre uma porta. Talvez, né, eu digo assim, a pessoa, esse dia eu postei algo ali no grupo, a pessoa, o teu cliente, ele não compra só o teu serviço, ele compra a tua empolgação, ele compra a tua energia, ele compra o teu talento, ele compra a tua disposição. Como eu gosto, né? Tive lá em Criciúma, né? Fomos almoçar num lugar lá e eu falei com os meninos assim: que atendimento desse garçom. Tinha um lugar que gravou na minha memória, digo, ó, se for em Criciúma, vai lá no Chico Beer, que é um restaurante, pizzaria, que atendimento, sabe? E são coisas que marcam, assim como de forma oposta, né? Então, assim, comunicação, a gente pode ser capacitado, a gente pode ser treinado, a gente deve ser o principal crítico das nossas vidas. A área somos débeis, debilitadas, a gente tem que se criticar e dizer assim: olha, eu preciso melhorar no meu ambiente, eu preciso, às vezes, entender o feedback uh, dos meus colegas, da família, do esposo, da esposa, não importa. Dos filhos, às vezes, os filhos agregam muito na crítica construtiva e a gente tem que estar pronto para crescer. Amém?